Bem, vamos iniciar o estudo sobre o balanceamento das equações pelo método das tentativas. Nas últimas aulas a gente vem estudando reações químicas e agora a gente vai colocar uma parte, um estudo matemático aqui para relacionar duas leis químicas, né, que é a lei da conservação de massa com a parte de estequiometria das reações. Então, de início, a gente vai ter que compreender de onde vem a questão do balanceamento, né, acerto dos coeficientes. Basicamente, ele vem do chamado princípio ou lei de Lavoisier. Ele diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É a chamada lei da conservação das massas. Então, basicamente, Lavoisier, em contribuição com esse camarada aqui, ele diz que a quantidade de matéria que inicia um processo é a mesma quantidade de matéria que vai terminar o processo. A quantidade de massa que tem antes da equação dos reagentes é a mesma que tem depois dos produtos. Então, a partir disso, a gente vai ter o conceito de balanceamento das equações. Então, por exemplo, se eu tenho antes de uma reação, aqui eu tenho uma reação química, eu tenho dois átomos. Eu tenho um átomo de oxigênio, dois átomos de hidrogênio e eu tenho duas moléculas aqui de água, né? Aqui o total de átomo de hidrogênio é 4 e a quantidade de átomos de oxigênio, 2. A quantidade de átomo que vai ter aqui vai permanecer depois da equação. Então, aqui eu vou ter a reação ocorreu, né? Gerou duas moléculas de natureza diferente, né? Então, aqui a quantidade de átomo deve permanecer a mesma, né? 3 mais 1, 4 átomos de hidrogênio com 2 átomos de oxigênio. Então, as reações químicas são processos que transformam uma substância em duas ou duas em uma, né? O que tem antes é chamado de reagente, então esse aqui é o reagente, esse aqui é o produto, e o que tem depois é o produto, e essas reações são representadas por equações que a gente já estudou, e vão descrever qualitativamente ou quantitativamente, respeitando a lei da conservação das massas. Então a ideia aqui é que a massa vai permanecer a mesma. A massa que tem antes da reação deve ser a mesma massa que tem depois da reação. Então, se eu tenho 4 átomos de hidrogênio, eu tenho que ter depois também 4 átomos de hidrogênio. Se eu tenho 2 átomos de oxigênio antes da equação, eu tenho que ter 2 átomos de oxigênio. Pode ser que esteja na mesma substância ou em substâncias diferentes, mas a quantidade vai ser conservada. Tá? Então, para fazer se por acaso uma equação ela não tem a mesma quantidade, a gente vai ter que usar o artifício do balanceamento dessa equação. No caso aqui, a reação ocorreu entre hidrogênio e oxigênio e gerou H2O. Se você for observar, eu tenho dois hidrogênios antes da seta do lado do reagente e dois oxigênios antes da seta. Depois da seta eu tenho dois hidrogênios, ok, tem a mesma quantidade, só que a quantidade de oxigênio não é a mesma. Aqui é apenas um. Então, o que é que você vai fazer? Você vai utilizar o balanceamento acertando os coeficientes. Os coeficientes são os números que tem, os números de moléculas que você vai ter para balancear cada uma dessas substâncias. Então, o coeficiente é o número que vai ficar aqui na frente de cada uma das moléculas, cada uma das substâncias. Então, aqui eu vou colocar um número, que é o coeficiente, e vai ter um coeficiente aqui do lado, na frente do oxigênio, e possivelmente vai ter um número aqui chamado coeficiente na frente da molécula de H2O. Então, os coeficientes são esses números que você pode modificar. No caso aqui é 2, no caso aqui não tem coeficiente, é o número 1,
e na água H2O é o número 2. Então, coeficientes são esses números que você vai ter que adicionar para poder balancear a equação. Quando não tem número, significa que tem 1. Tá? Aqui é uma representação da lei da conservação das massas. Né? Então, aqui, isso aqui deveria ser O2, né? Aqui deveria ser O2. Acho que botou H2, mas é O2. Então, aqui é hidrogênio. Hidrogênio vai reagir com oxigênio, né? Aqui não é H, é oxigênio. E vai formar duas moléculas de água. Uma H2O e a outra molécula H2O. Mas a quantidade vai permanecer a mesma, né? 2 hidrogênios mais 2 dá 4 e 2 oxigênios aqui. E vai gerar a quantidade, a mesma quantidade, obedecendo a lei da conservação das massas. Então, para você balancear as equações, que é o que a gente vai fazer, a gente tem que seguir umas regras, né? Seguir os passos. O primeiro passo é verificar cada um dos membros, né? O membro na direita e o membro na esquerda. Os membros são os reagentes e os produtos. Você vai verificar aquelas substâncias que aparecem uma única vez. Né? A primeira regra é essa. Raciocine inicialmente com elementos que aparecem em uma única substância, em cada membro. Então, você primeiro observa essas substâncias que aparecem menos. O segundo passo é verificar esses elementos, escolha aquele que tenha maiores índices. Maiores índices é a quantidade de átomos em maior quantidade. Escolhido esse elemento, transfira seu índice de um membro para o outro usando os códigos. Aqui essa regra aqui, ela pode modificar um pouquinho a escrita dela, né? Pode ser que há casos que você não vai transferir esse índice de um para o outro. Quarto, prossiga com o mesmo raciocínio até terminar o balanceamento. Então você vai verificar basicamente aquele que aparece menos, deixando por último aqueles elementos que aparecem em maior quantidade. Então, por exemplo, hidrogênio e oxigênio são elementos que normalmente aparecem mais de uma vez, então eles são deixados por último no balanceamento. Então a gente vai ver um exemplo para tentar entender como é essa regra do balanceamento aqui. Então, por exemplo, N2, H2, que aqui são os reagentes, né? Primeiro membro. E o segundo membro tem esse aqui, a amônia. Segundo membro, produto. Essa equação ela não está balanceada, né? A quantidade de nitrogênio antes é diferente com a quantidade de nitrogênio depois. Aqui tem 2 átomos, aqui só tem 1. Então ela não está balanceada. Hidrogênio é a mesma coisa. Hidrogênio aqui tem 2 e aqui tem 3. Então a ideia é você verificar como é que você vai balancear. Você pode seguir aquela regra, aqueles passos ali, onde diz que você vai observar aqueles elementos que aparecem em menor quantidade antes e ou depois. Então aqui, ó, esse aqui aparece uma vez e ele aparece uma vez e o hidrogênio também só aparece uma vez. Então aqui essa regra aqui não vai ser muito necessário, porque ambos aparecem uma única vez. O segundo passo é observar aquele que tem maior índice. No caso aqui, o que tem maior índice é o elemento hidrogênio, né? Hidrogênio tem 3 aqui. Então ele diz o seguinte, que você vai pegar esse índice aqui e vai colocar no coeficiente desse hidrogênio. E você vai pegar esse 3 e colocar aqui. Então você vai colocar esse 3 e vai multiplicar esse 3 por 2. 3 vezes 2 vai dar 6. Aí desbalanceou a equação, continua desbalanceada. Só que agora dá para você fazer o ajuste nessa molécula aqui. Como é que você vai ajustar isso? Vai pegar o número 2 aqui do hidrogênio e vai colocar aqui na frente. Quando você pega esse 2, você multiplica 2 vezes 3 e balanceia o hidrogênio. O hidrogênio ficou balanceado, porque tem 6 e 6. E agora você vai observar se o nitrogênio também está balanceado, porque você não pode alterar a quantidade de
de nitrogênio. Então, nitrogênio aqui vai ter 2 e vai estar com a mesma quantidade de nitrogênio aqui que tem 2. Então, aqui a equação ficou balanceada. A única coisa que você teve que fazer foi adicionar o número 3 na frente do hidrogênio e o número 2 na frente do nitrogênio, tá? Seguindo aquelas regras. Vai ter caso que essa regra você não vai conseguir seguir todos os passos. Aqui no caso aqui foi fácil, porque só tinha 2 átomos, 2 elementos, então ficou fácil de balancear. Vamos ver o próximo exemplo. Bem, no próximo exemplo, a gente tem uma equação aqui que não está balanceada, né? Br2 e aqui Br1 já não está balanceado. Hidrogênio aqui tem 2 e aqui só tem 1. Se você perceber, os elementos que não estão balanceados são hidrogênio e bromo, Br, né? O enxofre tá beleza, está balanceado. Então, o que você vai mexer é com essa substância aqui, ó. Porque aqui tem 2 e aqui tem 2, né? Vamos tentar verificar na regra, pela regra do balanceamento. Você tem que balancear aqueles elementos que aparecem uma única vez. O hidrogênio aparece uma vez, aqui só aparece uma vez. Br aparece uma vez, Br aparece uma vez. Enxofre também aparece uma vez. O segundo passo é verificar aquele que tem maior índice e colocar o índice dele, no caso aqui 2, no elemento que não está balanceado, do outro lado da equação. Então aqui, por exemplo, você pode pegar esse 2 e colocar aqui, e coincidentemente você também pode pegar esse 2 aqui, do hidrogênio, e colocar aqui. Você pode colocar, pensar em qualquer um dos dois. Então vamos pensar no BR, né? BR tem esse 2, então vou colocar esse 2 aqui. Quando você colocou o 2, automaticamente você balanceou o BR, né? Tem 2 BR aqui e 2 BR aqui, balanceou o BR. E ao mesmo tempo você balanceou o hidrogênio, que tem 2 aqui e 2 aqui. E a equação ficou balanceada, apenas adicionando o número 2 ali na frente do HBr. Então a equação ficou balanceada. Vamos para outro exemplo. Pronto, aqui é uma equação mais extensa, né? Onde eu vou ter mais de um elemento, 2, 3, 4 elementos aqui nessa equação. Então é um pouco mais trabalhoso. Você vai observar aquele que aparece menos, no caso aqui é o cobre, ó, só aparece uma vez aqui e uma vez aqui. O oxigênio aparece 2 vezes aqui, 2 vezes aqui. Hidrogênio aparece um aqui e um aqui. Então a gente começa, e o P, que é o fósforo, aparece um aqui e um aqui. Então o que é que você tem que fazer? Balancear aquele que aparece menos. Então você balanceia aquele com que aparece menos, que no caso é o cobre. Então eu vou começar pelo cobre. Você já identificou aquele que aparece menos, o cobre. E agora você vai para a segunda regra, que é pegar o coeficiente maior e colocar do outro lado, né? Colocar aqui do lado do cobre, para ver se balanceia a equação. Então você coloca um 2 aqui e você agora tem 2 cobre, e 2 cobre, cobre ficou balanceado. Então tá ok já com essa equação aqui do cobre. Você agora vai observar o outro elemento que aparece menos, que é o P, que é o fósforo, mas ele já está balanceado. Tem 2 aqui e 2 aqui. E agora, sabendo disso, você vai para os outros elementos para saber se eles estão balanceados ou não. Vamos começar com o Vamos começar com o hidrogênio, né? O hidrogênio ele aparece aqui uma vez e aparece aqui. E do lado de lá ele aparece apenas uma vez. Então vou começar por ele. Do lado dos reagentes, o hidrogênio tem, deixa eu ver aqui, ele tem 2 vezes 2 tem 4 e aqui tem 4. Dá o total de 8. E do lado de lá ele só tem 2. Então o que é que você vai ter que fazer? Desse lado aqui tem 8 e desse lado aqui tem 2. Então você vai colocar o número 4 aqui para poder dar a quantidade igual de 8 para 8. Quando você fez isso, você balanceou o hidrogênio. E automaticamente você também balanceou o oxigênio, porque aqui tem 4 oxigênio e aqui mais 7 vai dar 11. E ao mesmo tempo você conseguir fazer isso com o de lá. Aqui tem 7 oxigênio e 4 oxigênio. A equação ficou balanceada
colocando o número 2 aqui e o número 4 aqui. Tá? Então a gente encerra essa parte e volta na próxima aula com um tema diferente.